Olá, no Câmara Livre de hoje nós vamos fazer o exercício público da comunicação através do jornalismo, do rádio, da TV, da internet, do texto, da apuração das informações no dia, curiosamente, não por acaso e não porque nós tivéssemos marcado a coincidência, mas o nosso convidado Eduardo Nasrallah, que tem uma longa carreira ligada à militância no meio da comunicação e da peregrinação em torno da notícia. Nasrallah, estamos gravando aqui, preciso registrar, no dia em que o presidente Jair Bolsonaro publica um decreto desregulamentando o registro profissional de jornalistas e radialistas. Um absurdo inominável. Só podia partir de um presidente, infelizmente, que não tem o menor equilíbrio, não tem a menor sensibilidade, né? Isso aí vai transformar a profissão numa coisa amadora. Vai ter muita gente que se julga competente ocupando espaço nos veículos de comunicação, às vezes até de graça, que é um grande problema que a gente enfrenta, né? Então, não tem nem como nominar uma atitude dessa. Lembrei do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que ao votar outra questão, que é a questão do diploma, com todas as suas nuances, mas registro profissional sem é uma questão bastante profunda para a sociedade brasileira, mas que todos poderiam ser tal qual cozinheiros. Exatamente. Um absurdo. Com todo respeito aos cozinheiros. Até se pensou, numa certa época, em se criar um conselho de jornalismo para se, tipo OAB, validar o exercício da profissão. Já se pensou nisso lá atrás. Agora dá um retrocesso muito grande. Quem é garimpeiro da notícia no dia a dia, como você, para homenagear a questão da profissão no dia a dia, tem a noção exata de que o caminho entre a apuração do fato, a depuração do fato e a responsabilidade da publicação dele, evidentemente, não é um registro que resumiria o conteúdo dessa relação para o país. A gente está exagerando na descrição ou é isso que a sociedade precisa entender? É verdade, é verdade. E na medida em que você não obriga nem o registro profissional, você está liberando, né, essa questão da responsabilidade do exercício profissional. É um negócio absurdo. Se as redes sociais também produziram, não um monte de jornalistas, não um monte de operários da notícia, como a gente tem e milita há bastante tempo, por escolha de vida. Quais são as questões que na sua cabeça, depois de tantos anos de militância no jornalismo, lhe trazem de preocupação a partir do exemplo da internet, que é uma rede aberta de fake news? A ampliação das fake news, que já é uma realidade duríssima, está sendo feita uma comissão parlamentar de inquérito para apurar. Agora isso aí vai virar porque é a única profissão em que todo mundo acha que pode. Eu não vejo ninguém tentar ser médico, ninguém tentar ser advogado. O jornalista, qualquer um, acha que tem condições, sem fazer curso ou sem trabalhar na área, enfim. E isso vai proliferar ainda mais a indústria do fake news. Você nasceu em São Paulo, ficou lá até os 14 anos, a gente estava recuperando o teu histórico aqui, tem origem libanesa, isso está nas suas descendências naturais. Depois veio para Bauru, no colégio Liceu, fez o Prevê, fez jornalismo na antiga FEB, para homenagear a questão do curso de graduação, direito, navegou por esse caminho. O que no tempo, olhando para a sua trajetória, lhe identifica... lá, numa passagem de tempo, puxa, era isso que eu queria fazer, Nasrallah? Bom, no meu colegial, digamos assim, eu sempre tive notas destacadas de redação. E eu tive um professor, o Cassone, que ele me estimulou muito. E aí eu cheguei a uma conclusão que tinha que ser nessa área, ou jornalismo ou direito. Tentei o direito, não me dei muito bem, acabei indo para o jornalismo e aí comecei a exercitar a profissão no Jornal da Cidade. E aí, nesse meio período,
eu falei, é por aqui mesmo, e eu segui. Eu larguei para entrar no Jornal da Cidade. Eu era promotor de vendas da companhia Cervejaria Brahma em Agudos. O salário era até melhor, mas acabei, porque eu falei, é por aqui meu caminho. Deu certo. Você entrou no JC em 1978. Isso. Tá, você tinha alguns colegas que estão na rede hoje, daquele pessoal. O que era ou qual era a questão da realidade da imprensa local em 78, naquele período que você começou aqui da cidade? Bom, não tinha a agilidade da informação que tem hoje, né? Todo o processo é meio lento. A gente usava máquina de escrever e lauda, né? As notícias internacionais e nacionais vinham por telex, aparelhos, enfim. Era um negócio... Mas você tinha uma preocupação maior com a qualidade do texto. Tinha revisor, tinha uma série de... o produto era melhor acabado do que hoje. Hoje está meio... E era um pessoal de uma escola antiga que lia muito. Eu diria, isso é importante para o exercício da profissão, para você ampliar o seu vocabulário, né? Então eu convivi com pessoas que sempre leram muito. Eu citaria aqui Malavolta, Zenha, Requena, o próprio Nilson Costa, que era o diretor do jornal na época, Valzinho, Leonardo de Brito, né? Se a gente pegar o final dos anos 70, depois dos 80 e seguintes, eu vi na geração seguinte no jornalismo como você tinha na cidade a questão da concorrência saudável entre jornais impressos diários, por exemplo, além dos veículos de rádio e televisão e internet que hoje foram incorporados. Exatamente, e era uma batalha, né? Não era uma disputa de mercado acirradíssima. O Diário de Bauru levou desvantagem nesse processo na medida em que demorou para entrar em offset. Aí o Jornal da Cidade acabou tomando conta do mercado e o Diário foi sobrevivendo com muitas dificuldades até ser extinto, né? Para as pessoas entenderem, desculpa, a questão do offset é uma questão tecnológica que divide barreiras aí, ou faz um marco regulatório, como a gente está vivendo com a internet hoje, os veículos que não se transformaram ainda. Exatamente. Foi um marco que demorou acho que 9 anos para o Diário de Bauru entrar na era do offset. Então, qual é a diferença básica para o telespectador perceber? Você usava clichês nas fotos, e aquilo saía borrado. Já no offset, então, por exemplo, a coluna social do Rufino, naquela época, as fotos eram enormes, o cidadão gostava de se ver retratado ali. Isso conduziu verbas publicitárias, classificados, enfim, tudo para o Jornal da Cidade. O Diário demorou muito para, infelizmente, por falta de investimento, né? Ele foi mudando de donos e tal. Fazendo uma referência minha de profissão, por sermos colegas, dá para comentar contigo nesse período se isso tem importância para as pessoas que não trabalham no jornalismo entender. Já me perguntaram muito sobre períodos da cobertura da imprensa local, enfim, do tempo em que a gente conviveu. E eu tenho citado, entre vários assuntos, que ter um outro veículo, na mesma formatação, no caso o jornalismo diário, que é aquele que tem setorista, ou tinham os setoristas, né? A internet ocupa hoje isso de forma mais diversificada, era um dos fatores fundamentais de saber que do outro lado eu tinha um outro colega, um outro veículo, pesquisando e que poderia furar. Essa ideia de guardar a notícia na gaveta era inconcebível na época. Não, nem pensar. Inclusive você tinha que ter habilidade para ser veloz, ser veicular primeiro a matéria, mas está resguardada. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ter fontes seguras e informações seguras. Então, você tinha esse dilema. Hoje, solta, às vezes você pega num site, por exemplo, o IG, solta uma matéria, dá um pouquinho, desmente, quer dizer, aí já foi. O IG ficou famoso pela morte antecipada no Mário Covas, com algumas semanas de antecedência, né?
Muito legal. Depois você foi para o Diário de Bauru, já que a gente citou ele aqui, depois do JC. Isso, foi quando uma grande parte da redação do Jornal da Cidade se transferiu para a Globo. O Requeno, o Mola Volta, o Azenha, todos foram para a Globo. Aí eu e a Leila Kassab e a Marilúcia Genovez, a redação. E não via muita perspectiva de crescimento ali dentro. E recebi um convite do Zarcilo Barbosa, por incrível que pareça. Eu fui ganhando 3 vezes mais. Era um negócio... E acabei indo para o Diário de Bauru, mantive ao mesmo tempo a Oliveira e assim foi levando minha carreira. Que avaliação ou retrato histórico você faz sobre a relação entre o Jornal da Cidade e da imprensa local e o fato dele ter nascido junto com a trajetória política do Alcides Franciscato? Sim, o objetivo do jornal inicial foi claro, construiu-se a candidatura dele a prefeito. Na época, o jornal nasceu em 67. Na primeira eleição que teve, o Franciscato enfrentou o Nicolinha e ganhou o embate, fruto também do trabalho do Jornal da Cidade, que estava começando, e fruto de uma grande aliança com os setores mais poderosos econômicos aqui em Bauru. E isso acabou alijando o populismo do Nicolinha, e a partir daí começou a trajetória triunfante do Franciscato, né? Porque ele só foi não crescendo. De prefeito foi para deputado muito influente. Então, realmente tem essa vinculação. E o Diário de Bauru era, digamos assim, mais neutro e abria espaços para outros segmentos que, às vezes, o Jornal Cidade, às vezes, não concedia. Para fazer o registro desses fatos e recortes históricos, talvez seja importante, então, também recuperar que antes de você entrar efetivamente no jornalismo aí, tinha o auge do AM, que hoje as pessoas que estão assistindo não vê, e aí a figura importantíssima da Auriverde desempenhando esse papel. A Auriverde era a Globo, assim, em termos de audiência, era um negócio massacrante. Qualquer coisa que você falasse na Auriverde, a cidade inteira estava sabendo. A cidade parava para ouvir o Vanguardão, né? E, na sequência, o noticiário policial com aquelas historinhas. Era 1 hora fechada de muita audiência. Mas, como é que você vê a experiência de, como profissional, ter experimentado, por exemplo, uma função que é bastante específica, como as demais, mas que tem um caráter para pessoas que convivem no dia a dia com jornalistas que fazem cobertura política, você tem longa data de cobertura política, é de entender a necessidade de análise de cenário e de estratégia de um assessor de imprensa, por exemplo. Sim. Vai muito além, que eu estou querendo dizer, de fazer a notícia, de escrever um fato. Não é fácil ser assessor de imprensa, você tem que ter um certo cuidado, manter um relacionamento aberto e procurar facilitar o serviço dos colegas, porque se recorre a você, da assessoria de imprensa, é porque ele não tem conseguido um acesso normal à autoridade, seja lá quem for, à empresa, enfim. Então, a questão da assessoria de imprensa eu acho muito delicada, tem que usar de muita política. E às vezes tem que enfrentar a questão da mediação do eventual dissabor, né? Porque o agente público do lado de cá pode ficar, poxa, mas esse jornalista está querendo botar mais pimenta nessa história e fazer a mediação, colocar um pouco de água com açúcar e o tempero. Isso é a coisa mais comum. Você tem que defender o jornalista, mostrar para a pessoa, olha, o lado dele é esse, tem que entender, tal. E é complicado, tem que ter uma habilidade muito grande. Né?
E até que ponto, se a gente pudesse colocar um espelho na nossa própria frente aqui, para a gente analisar, já que a gente exerce do lado de cá o contraditório, e dizem na psicologia que o mais difícil é se colocar na posição do outro, né? O jornalista vai lá, você fez inúmeras matérias, tal qual a gente está compartilhando o mesmo sentimento aqui, e às vezes o fato é duro, o fato é difícil, tem um erro ou um problema na administração pública que, independentemente da figura da pessoa pública, ele não gosta, porque causa uma imagem ruim, vai ser interpretado de forma, às vezes, transversa pelo público desinformado ou do lado de lá. Se colocar na ideia de que você está fazendo a tua missão, mas que o outro nem sempre vai te olhar com o mesmo sorriso no rosto. Eu costumo dizer, eu que já tive do outro lado, por exemplo, em termos de prefeitura, eu costumo ser qualquer prefeito, vários prefeitos. Olha, a cidade não tem indústria por causa do prefeito. O prefeito não vai paga atrás, todos os pecados. Olha, na verdade, até por ter passado para o outro lado, eu vejo as dificuldades do executivo, por exemplo, na questão da legislação ambiental. Nós não temos áreas para expansão. Olha, nós perdemos a Honda. Teve uma época que ficou essa conversa que a Honda foi para Sorocaba e nós perdemos a Honda. Como perdemos a Honda? Não tinha menor disponibilidade, não tinha. Mas isso vem sendo cobrado a cada prefeito. Todo prefeito leva pau porque, de alguma forma, ele impede a vinda de indústrias da cidade ou não se empenha. Eu acho desagradável isso. Esse tema é bastante interessante porque quando a gente milita e vai lá apurar essas questões todas, aprende um pouco, o jornalista é um generalista que sabe pouco de tudo, nada de nada, né? Ele acaba tendo um referencial de que instalações de indústrias de porte, por exemplo, têm critérios muito maiores de instalação de mercado consumidor, proximidade, logística, enfim, uma série de indicadores que não é o terno bonito do prefeito que faz a diferença. Claro, e você tem, por exemplo, não precisa necessariamente vir para Bauru, que Bauru é beneficiada. Por exemplo, Pederneiras é perto, tem a hidrovia, tem a ferrovia, tem a rodovia. Acho até que deveria ter tido o aeroporto lá e não em Areal. Então, isso aí tem um potencial de geração de emprego para Bauru também. Sim. Pode perder em termos de arrecadação, mas você ganha na circulação de pessoas, na residência, no uso do nosso comércio, enfim. Tem uma série de outras coisas. Aí não entra, para aproveitar um factual, aqui a gente está gravando em novembro de 2019, só para as pessoas entenderem no tempo, quando assistirem esse documento histórico lá na frente, que entram questões de falta de visão ou desinformação da visão regional, econômica, social. Estou citando aqui a empresa multinacional Abracel de Singapura, que está nesse momento abrindo 4.780 vagas. É evidente que não vão 4.700 bauruenses nem 4.700 lençoenses para lá. Claro. É uma relação regional. Ah, sim. O consumo dessa mão de obra vai se refletir também aqui em Bauru, né? Sim. Quer dizer, é bom que a região se fortaleça e Bauru também se beneficia disso. Nazara, ser jornalista há bastante tempo, você que tem experiência no rádio, na assessoria de imprensa, no jornalismo do dia a dia, passando por esse período longo, por fases diferentes no impresso, significa enfrentar dissabores. Muitos. Colecionar alguns. Muitos. Infelizmente. Eu respondi, ganhei todos, mas eu respondi a vários processos. Eu subi muito no fórum, porque às vezes uma tentativa de intimidar, né? Na maioria das vezes. Então, às vezes eu vivi situações de risco de vida, enfrentando uma quadrilha que se instalava na Polícia Civil em Bauru. Né? E realmente é uma profissão arriscada, perigosa e que você precisa se precaver. O duro quando no tempero disso no dia a dia você enfrenta coisas que são extracampo, como a gente diz, né? Aí o cidadão que está lá no governo, que está por sua razão ou falta de razão,
acha que pode te intimidar fisicamente, às vezes uma pressão psicológica na sua vida social. Exatamente. Isso aí é muito comum quando há esse enfrentamento ou com o poder estabelecido, o poder político, ou o poder em outras esferas, econômico, de segurança, enfim. Tá. A história do jornalismo também cria uma série de nomes, simbologias, palavras de expressão. A gente mesmo dá apelido para situações, fatos e nomes no dia a dia. Então, vou lembrar alguns aqui. Quem foi o Trem-Bala? Trem-Bala foi a maioria dos vereadores, quase todos, da Câmara, na gestão do prefeito Tidei de Lima. Ele articula muito bem a experiência que ele adquiriu em Brasília, ele trouxe aqui para Bauru e ele, junto com o Walter Costa, que foi presidente da Câmara da época, e o Gasparini Júnior, que era o líder do prefeito, eles montaram um bloco que todos os projetos, absolutamente todos, foram aprovados. Não teve uma rejeição. Às vezes tinha voto contrário do Pedro Tobias, uma vez lá o Batata, mas na maioria das vezes o Batata também, que era de oposição, fechava. Quer dizer, funcionou. O diálogo era frequente, né? E essa dinâmica da política, do jeito, da experiência do Tidei, funcionou para a aplicação daquele período. Funcionou. Os vereadores também, eu não me recordo de reclamarem assim do atendimento que a prefeitura prestava às suas reivindicações. Isso. Do ponto de vista do caldeirão político, das fases que você acompanhou e das perdas de razões, para usar uma expressão muito amena aqui para os períodos, a relação política talvez mais implicante, com dificuldades, foram da passagem do Tidei para o ISO no segundo mandato? Realmente foi uma questão delicada, porque o Tidei, logo que ele assumiu, ele ouvia rumores internos da própria prefeitura, olha, teve isso, teve aquilo. Como ele procedeu? Ele chamou o Tribunal de Contas e falou, vocês examinem aqui. Eles passaram meses na prefeitura e isso acabou, não por decisão própria do Tidei, de se vingar ou alguma coisa assim, acabou gerando uma série de processos contra isso, uma série de irregularidades que o Tribunal de Contas constatou. O Tidei fez isso com a intenção, inclusive, de se preservar. Muita coisa ele não levou adiante, apontado o erro do Tribunal de Contas. E depois, isso foi se acumulando, tal. Coincidentemente, depois o ISO retorna, logo após o mandato do Tidei. Tidei apoiou, na época, o Faria Neto, perdeu a eleição, e aí o ISO retorna à prefeitura. Em 97, para as pessoas lembrarem. Exatamente. E aí, ele sim teve uma atitude extremamente revanchista. Uma das coisas que ficou mais marcantes é ele pegar máquinas velhas da prefeitura, mas adquiridas em gestões assim, do Irineu Bastos, do Edmundo Coube, e colocar no Vitória Régia. Aquilo foi chocante. Sucataiada. Com o objetivo claro de desgastar o Tidei e sabendo que o Tidei provavelmente tentaria retornar à Câmara Federal, como tentou, isso foi um ingrediente fundamental para desgastá-lo. Tem vários episódios e casos de cobertura naturalmente da sua trajetória para comentar. O que é o caso Dedé? O caso Dedé, ele era um policial, ele já teve um problema no chamado crime da igreja. Um pintor, Edivaldo Gavão Apolônio, foi morto na igreja presbiteriana da Rua Cussi. O pastor da época, Silas Rissaide, foi muito corajoso ao denunciar que foi um assassinato, porque a alegação é que ele estaria com uma brocha na mão e o Dedé então teria confundido e disparado, porque esse era um ex-traficante
que estava em processo de recuperação na igreja. E isso aí foi bem tumultuado, esse processo, mas a Polícia Civil acabou dando guarida para o seu investigador. E, na sequência, ele também estava envolvido em alguns rolos de falsificação de documento de carro, roubo de carro, roubo de joias, e ele estava ligado a uma invasão na casa de um empresário aqui em Bauru, que foi necessário a polícia de Ribeirão vir aqui para poder prendê-lo. Você é formado no período mais duro da história política recente brasileira, acompanhou o amadurecimento seu como profissional na fase de redemocratização, parece simples para o jovem entender esse processo, passou todo esse período e chega aqui na nossa conversa num período em que a gente discute a questão da democracia. Você vê risco para a democracia, Nassau? Eu vejo, infelizmente eu vejo, porque existem setores da sociedade que estão articulando, não só através de leis, mas através de discursos cada vez mais radicais, né? Quem sabe uma preparação para há uma tendência em um retorno ao autoritarismo. Eu vejo com muita preocupação isso. Você acha que não são só rompantes de manifestações aqui e ali, de reações do presidente, por exemplo, nesse momento? Você veja, por exemplo, essa questão da segunda instância. Isso está na Constituição. Não é uma coisa que era para levar, por exemplo, o pessoal do MBL para a rua e enfrentar o Supremo. Mas existe uma ação articulada para encurralar o Supremo, encurralar o Congresso Nacional também, no sentido de suspender alguns direitos e garantias individuais. Eu sei que isso daria um programa sozinho para a gente comentar sobre isso, mas quando tem um esgarçamento das células sociais, das instituições nesse ponto, o enfraquecimento dessas relações de amadurecimento, a desinformação em alto grau, o IBGE acaba de soltar um dado que ainda temos metade da população adulta, 24 a 59 anos, sem sequer ter completado o ensino médio. As redes sociais, essa balbúrdia toda, todas essas questões criam um caldeirão de problemas que facilitam, infelizmente, esse tipo de prejuízo social e democrata? Exatamente. Você percebe que houve a eleição do Bolsonaro, por exemplo, ela se deu em função de uma rejeição enorme ao PT, que foi trabalhada há muito tempo pela grande mídia e tal. Eu não sou petista, mas eu reconheço isso. E acabou conduzindo ao poder alguém da direita, o que seria até normal, essa alternância direita e esquerda, só que levou um setor mais atrasado da direita. O Bolsonaro é o maior atraso. Você tinha opções como o Amoedo do Partido Novo, você tinha opções como o Geraldo Alckmin, até o Ciro Gomes, enfim. Acabou o processo virando PT contra a direita e canalizou tudo no atual presidente, o que eu acho que vai causar prejuízos enormes ao país, inclusive se essa polarização continuar. Esse esgarçamento entre falsos extremos aí por desinformação, que é o ponto de partida, nos leva a um emburrecimento e a uma preocupação de a sociedade não se compreender. As pessoas que lidam com o poder e estratégias de poder têm noção disso, né? Exatamente. Que é fácil riscar fósforo e tacar fogo no tecido social. A questão da educação é fundamental. Até o processo educacional está sofrendo ingerências agora. Modificam-se conteúdos de cartilhas. O Dória recentemente interviu na cartilha distribuída ao governo do Estado, né? Censura-se espetáculos teatrais, cinema,
Nós estamos vivendo um período extremamente nebuloso e perigoso. Vamos fazer registros históricos aqui da questão do documento da relação de profissão no dia a dia. A gente já tinha comentado, mas para as pessoas saberem, Walter do Nascimento Costa, o WC, se irritava com isso, por razões naturais do nome. Exatamente. O Walter Costa, depois acabou ficando meu amigo, mas há um tempo a gente tinha umas relações um pouco desgastadas, porque eu me referia a ele como vereador WC na coluna, né? E a coluna era muito linda. Às vezes não tinha o Diário de Bauru, e ele era aqui na frente onde hoje é a Igreja Universal, era o Diário de Bauru. Às vezes ou não entregaram, ou um só já tinha desaparecido, sempre aparecia algum vereador ou funcionário da Câmara para comprar o Diário de Bauru, para ver o que tinha acontecido. Qual a força de uma coluna de bastidor político do ponto de vista notícia? Aquela notinha que com 3 ou 4 linhas causa mais furor, muitas vezes, do que uma matéria gigante. Na Câmara isso na política em geral era devastador. Teve casos assim, por exemplo, o Isaías Daipei, de centro-esquerda, um político honestíssimo, acima de qualquer suspeito, mas ele tinha uma inconstância, mudava de partido com uma certa facilidade, foi o mais votado vereador do MDB e se transferiu para o PT e tal. Aí eu coloquei o apelido de Isaías Vai e Vem. E ele carregou isso, o resto da vida ele sempre colocava, né? Então, realmente, as notas tinham efeitos, assim, devastadores, né? Como registro histórico aqui, a gente comentou sobre isso do Fiore, o Ayrton Goulart, nosso colega no jornalismo, a gente chama de barriga, para você que não sabe, aquela notícia furada, que não tem nada. Tem a barriga do Ronald Reagan, da morte no JC, pelo sistema de telex à época, para as pessoas entenderem. O Ayrton foi o operador do telex, né? O texto eu bolei, fiz a máquina, para poder dar uma certa credibilidade, citando o nome de hospital e tudo mais, né? E aí ele passou aquilo para o telex, que eu não tinha a menor habilidade com a máquina. Fez um formato da época. E acabou. Isso porque dias atrás, era comum, o Malavolta principalmente, era o Luiz Antônio Malavolta, era o rei disso. Ele mandava, eu já recebi no diário, por exemplo, uma vez, que o Maluf ia estar com o governo itinerante dele em Jaú. E lá fui eu, achando que era realmente uma nota do Palácio, e publiquei na primeira página, Maluf em Jaú. Não era absolutamente nada. Tive que depois ainda explicar para a assessoria de imprensa do governador. Sim. E aí, numa dessas, coincidiu do horário ser meio adiantado, alguém recebeu esse telex e ligou para o Nilson Costa, que já tinha ido para casa. Aí, olha, chegou assim, não, põe na primeira em 10 linhas, tal. Mas esse título, como é que vai fazer? Usa a letra 7. E eu, tal, mas fizemos e jamais imaginávamos que iria ser publicado. Ele ia publicar. Quando eu estou chegando na rádio de manhã, na Oliveira, o Sica, eu cheguei, filho, porque eu passei antes e feito uma banca de jornal, e o cara estava xingando. Esse jornal está mentindo, não tem nada a ver, não morreu não, tal. Eu falei, meu Deus, eles publicaram. Aí eu cheguei na rádio e falei, Sica, ele fez um gesto assim, fica quieto e tal. Estava já gravando o Nilson Costa para dar a versão dele do tal e as providências que o jornal tinha adotado. E aí foi a hora que acabou a gravação do Nilson, foi você, né, filho? Desmentido. Nunca esperávamos que ele fosse publicado. Você conheceu personagens por causa da profissão e da relação do dia a dia, que poderiam citar uma enormidade de lista aqui, mas tem Fernando Henrique, Franco Montoro, Orestes Quercia, governadores, presidentes, então, portanto, senadores e uma série de outros deputados, certamente uma lista gigantesca.
Você pretende reunir isso tudo num livro, numa publicação? Eu tô Ou outras histórias? A fazer uma pesquisa para referenciar as datas precisas, né? A história eu já tenho na cabeça, já tenho os personagens e tal. Agora eu vou reunir isso num livro, em tal data, tal ano, tal mês, eu vou especificar. Realmente eu estou trabalhando nisso. Tem coisas saborosas, interessantes. Tá, você tem um período, então, certamente, também as pessoas vão achar meio estranho, mas só para registrar, o gravador daquele grandão, aquele tijolão com um cassete gigante para poder carregar. Agora, pesado, inclusive. Eu tinha, né? Agora vou ter que recorrer a um pequenininho mesmo, que dá mais trabalho, mas dá para fazer edição para o computador, tirar o texto, enfim, dá para ter. E a pesquisa mais demorada é essa com relação a datas. A datas, para poder juntar isso no tempo. O período em que Fernando Henrique, por exemplo, foi senador, que foi candidato ao Senado, ou o período em que ele já era presidente, período do Quércia, vice-governador, depois governador, do Montoro, enfim, tem uma série de... A gente fala a questão do garimpo da notícia, não é nem menosprezar e nem desqualificar nenhum período. Mas hoje, se eu tenho um dado aqui que o determinado secretário teve algum problema e tal, eu tenho como checar, inclusive com informação pelo WhatsApp, eu tenho contato, dá para falar ao mesmo tempo. No período em que você trabalhou aqui no áudio como repórter, você dependia muito de encontrar as pessoas. Da credibilidade da fonte. Então, nem toda a fonte era confiável. Às vezes, ela podia ser útil na medida em que ela tentava te despistar. E aí você recorria a outras fontes para confrontar. E na maioria das vezes dava certo, de 90 e poucos %, né? Às vezes havia algum erro. Eu falo do período em que tinha, você falou revisão, copydesk que passava depois para o editor, você fazia na máquina da datilografia, se for o caso, tinha que corrigir ali na mão o texto, né? Para não precisar fazer a lauda inteira de novo, quer dizer, tinha que ser bom datilografista na construção da frase, e se a frase estivesse mal construída ou com erro, tinha que fazer manualmente lá a correção na mão. Hoje o computador ajuda a fazer a revisão de ortografia, inclusive. Ajuda, mas vezes assim saem algumas... É outra armadilha aí. Porque o produzido pelo jornalista não é supervisionado por ninguém mais. Ele mesmo e às vezes ele está cometendo erro sem que tenha essa noção. A vantagem da revisão era exatamente essa de você ter uma segunda opinião, olha, isso aqui não fica bem aqui e tal. Você tem muito material que você acabou guardando, ou fita, por alguma razão, mas esse episódio aqui eu vou guardar. Tem. Guardei uma caixa de fita cassete em casa lá. Algumas fotos também, eu tenho algumas coisas que eu vou utilizar. Coisas interessantes. Nada que vá desestabilizar a sociedade ou o status político, mas que vai mostrar um lado diferente e curioso da política e engraçado em várias oportunidades. Se a sociedade se desenvolveu do ponto de vista tecnológico, dizem que o mundo está mais aberto com as aldeias das comunicações sociais, que sentimento lhe causa, então, por onde a gente começou nessa conversa aqui, de que a gente está numa encruzilhada de poder fazer, eventualmente, discussão de retrocesso do ponto de vista político, das relações entre instituições, governo, sociedade? Não é meio confuso isso? Infelizmente, né? Houve a evolução tecnológica, o acesso à informação democratizou-se, mas há uma deformação enorme do que é a informação, né? E, infelizmente, o debate foi para baixo, né? Você não tem mais debate político, os confrontos são meramente pessoais ou de interesses. Você percebe isso nos poderes legislativos, seja municipal, estadual ou federal. O nível do debate caiu muito, o nível dos debatedores. Quem exerce a política hoje, na maioria das vezes, não tem
Claro, existem as exceções. Não tem qualificação para estar exercendo determinadas funções. A própria característica dessa casa, onde a gente está gravando aqui numa emissora pública de televisão, com a cobertura de todos os veículos da sociedade, entender o papel do representante popular lá de fazer revisão de leis, fazer o confronto ou contraponto, se for o caso. Aliás, contraponto e jornalismo e fiscalizador são funções complementares aí, mas que não necessariamente acontece na prática. Você vê que as coisas que são discutidas, por exemplo, na Câmara, elas não têm uma discussão de viés ideológico. É uma questão de estarem alinhados com o Executivo ou não. E por aí o debate vai perder, com exceções. Existem exceções, é claro. O debate vai se perdendo, infelizmente, em relação a câmaras passadas, que o debate era profundamente ideológico. Antônio Narzalla, dizem que o jornalista que é radicado na redação dos antigos impressos, né? Hoje os veículos fazem notícias curtas, tal, mas durante tanto tempo antes que você fez, aprende a fazer textos longos, abrir aspas em vários parágrafos. Aí vem o rádio e a internet para você e fala, ó, você tem que fazer isso sintético. Eu tive dificuldades na minha passagem pelas rádios, justamente por isso. Eu tinha que sempre fazer o primeiro texto, depois, olha, vamos reduzir aqui. Vai condensar. Nesse sentido, o Silvio Carlos Simonetti foi muito importante na minha formação na Auriverde. Muito legal. Agora, a questão da internet, eu ainda não estou vivenciando ela. Pretendo entrar, mas ainda não estou vivenciando ela direto. Você acha que a gente pode ter caminhos de portais de comunicação, onde o cara faz áudio, vídeo, por causa das ferramentas desse jornalismo que está em mais de uma plataforma, com comunicação sendo oferecida por vídeo, áudio, texto, imagem, animação, se for o caso? É isso que eu pretendo, chegar a algo parecido com isso. Não estou me concentrando nisso, mas eu pretendo, por exemplo, eu vejo você estar fazendo um bom jornalismo através da internet. Tem uma meninada aí, o Jornal 2. Jornal 2, isso. Jornal 2 também, está fazendo um bom jornalismo, enfim. Eu acho que dá para mim entrar um pouquinho nesse filão aí, sem prejudicar ninguém, sem competir com ninguém. Lógico, são informações... Tem na área de esportes, por exemplo, o Ayrton Goulart está fazendo uma página muito boa. Se a gente pudesse resumir um monte de questões aqui fundamentais, ter o olhar sobre um outro olhar é fundamental com mais de uma visão, né? Por mais óbvio que seja isso. Sim. O exercício da autocrítica, né? Isso é fundamental na profissão. O jornalista, às vezes, ele acha que ele também é um ser iluminado, que ele é dono de todo o conteúdo, aí a arrogância toma conta, a gente tem que patrulhar também esse sentimento ao longo do tempo. No começo da carreira, eu passei por esse processo. E acho que todo mundo passou. Depois, você vai adquirindo maturidade, você vai vendo que você não é lá essas coisas, você é mais um entre. E aí isso acaba estabilizando. Aí você passa a tentar transmitir isso para quem está começando. Eu, ao longo da minha carreira, vários profissionais, eu dei chance, ou no Diário de Bauru, ou na Rádio Auriverde, e que hoje, por exemplo, um deles é o Márcio ABC. Legal. Então, isso acabou ajudando, né? Eu acabei melhorando. Eduardo Narzalla, muito obrigado por conversar conosco aqui, fazer o registro histórico disso, a paciência de ter retornado aqui e com a demarcação que a gente comentou no e-mail, no início, né? Que infelizmente é coincidência histórica ou não, mas sobre a falta ou ausência do registro profissional que te carregou durante tanto tempo na sua profissão. Exato, isso é uma barbaridade e o pior, nós vamos ver barbaridades maiores ainda para frente, por incrível que pareça. Eu agradeço a oportunidade e sempre que eu puder colaborar de alguma forma, eu estou à disposição. Muito obrigado. Depois nos avise do livro para a gente poder não só divulgá-lo aqui, mas como fazer o registro quando ele vier e sair do forno. Certamente. Muito obrigado.
Câmara Livre de hoje conversou com o jornalista, o radialista, o comunicador, o peregrino da notícia, como a gente gosta de falar, que vai ao operário atrás da informação e da apuração para a publicação para você no dia a dia, Eduardo Nasala. Até o nosso próximo encontro.